E aí, Márcio, beleza? Rodrigo Rainer, TV Camisa 12, resenha da Massa 23 e hoje 16 de dezembro de 2016. Bom, a semana começou com as confusõezinhas aí, não tem nada a ver com futebol, e não vale a pena ficar falando, mas teve uma interessante que foi a do Mundial lá, o vídeo, né? Das que eu participei, das várias tretas que eu participo por semana. Essa foi a mais legal porque tem muito a ver com futebol e pra mim faz toda a diferença um árbitro de vídeo para auxiliar. E aí a galera criticou muito e tal, considerou erro, deu pra ver que, né, quem tá teoricamente palpitando não sabe nem a regra do futebol, né? Porque a decisão foi acertada, foi pênalti, não houve impedimento, né? Posição de impedimento é diferente de estar impedido. E houve problema na comunicação lá, deixou passar uns minutos e tal, e aí realmente é um problema na execução da regra, mas não sei quem já tá ligado, mas é um teste, né? Foi só o primeiro campeonato oficial em que teve intervenção do árbitro de vídeo, ou seja, o árbitro do jeito que é hoje, ele funciona há décadas e erra até hoje. O árbitro de vídeo começou a ser testado, acertou e foi criticado pela execução. Alguns criticaram pelo possível erro, né? Talvez impedimento, mas é falta de conhecimento da regra. O problema foi na execução da marcação do pênalti. Então, assim, e teve a questão tendenciosa também, né? Bastante órgãos de imprensa não têm interesse no funcionamento dessa ferramenta, porque teoricamente ela traz mais justiça para o futebol e a gente sabe que isso não é importante aqui no Brasil, né? A justiça no futebol não é prezada no futebol brasileiro. Então eu, como atleticano, torcedor do time que mais se fode na mão de arbitragem no Brasil, eu apoio totalmente e vão acontecer erros até funcionar direitinho. Quando funcionar direitinho também, os lances em que o juiz vai rever e são interpretativos, pode ocorrer erro ou você pode não concordar, porém questionar a ferramenta para mim é uma burrice enorme, principalmente para quem é atleticano. No mundo inteiro existe erro de arbitragem do jeito como é, mas questionar um negócio desse pra mim é absurdo, porque só tem como melhorar o futebol, tornar mais justo. Enfim, depois do jogo do Real Madrid teve um outro problema também, mas mesma coisa de execução, o cara viu e interpretou errado. Ele errou mesmo com o vídeo, mas isso não é problema do vídeo, né? Enfim. E aí, continuando a série aqui de vídeos falando dos problemas de 2016, dos atores que responsáveis por esse ano no Atlético, e que serve principalmente para a gente rever algumas coisas e principalmente para melhorar, né? Daqui para frente isso é uma questão para a vida, né? Parar, ver o que aconteceu de errado e corrigir para o próximo ano. Então, no vídeo de segunda-feira eu falei sobre a torcida, que para mim é o último ator, é o que menos interfere. Eu estou seguindo uma hierarquia de importância, né, de quem tem mais interferência nos resultados, e a torcida, apesar de fazer muito barulho, apesar de ser muito influente, ela é o último ator, né? Ela é o que deveria ter um papel menos ativo, menos atuante nas decisões. No campo, no jogo, a torcida é o segundo ator mais importante, só perde para os jogadores. Agora, nas decisões, a torcida deveria ser menos influente, na minha opinião. E aí eu vou seguir a hierarquia e falar hoje de imprensa e dirigentes. A questão da torcida, imprensa e dirigentes são quase a mesma coisa no que diz respeito à atitude tomada, à decisão tomada, porque um ator leva ao outro e influencia na atitude do outro.
A imprensa puxa a torcida puxa a imprensa, a pressão feita pela torcida e imprensa influencia a decisão da diretoria. E isso aconteceu demais em 2016. Começou, na minha opinião, quando... Já falei sobre isso aqui, né? Mas aí eu estava falando da torcida, quando a gente mandou o Levi ir embora e jurando, né, tendo certeza de que quem viria era o Muricy, e o Muricy não veio. E aí veio o Aguirre. A imprensa cobriu essa chegada do Aguirre, a galera que se interessou em conhecê-lo fez isso, buscou informações sobre ele e foi visto que ele era um treinador diferente do perfil do Levi. E teoricamente, na minha opinião, a minha impressão é que a diretoria acertou ao trazê-lo. Não porque ele fosse uma realidade, ele já não é uma aposta assim para mim, né? Muito entendedor de futebol já dá certeza de que ele é péssimo. Eu acho que 5 meses de trabalho não dá para falar que um cara é péssimo, não tem condição. Mas tem gente que entende muito mais de futebol do que eu, né? Então a galera já tem certeza que ele é um péssimo técnico. A minha impressão, seguindo as informações, fui pesquisar ele no Peñarol e no Inter, foi a questão daquele negócio de rodízio, aquele negócio de contusão, enfim. E bom, sobre o rodízio, ele mesmo já falou que essa palavra não existe no vocabulário dele, no castelhano, e que o que ele faz é priorizar algumas competições. Nesse momento eu comecei a ficar muito fã dele, porque é isso que eu penso. Em 2014 a gente quase não se classificou na primeira fase da Libertadores, porque a gente jogou um jogo, se não me engano, contra o Democrata e perdeu 5 jogadores titulares no fim de semana que antecedia a nossa estreia na Libertadores. E a gente perdeu vários jogos, perdeu para o Colo-Colo, perdeu para o Atlas, enfim, 2014 ou 2015. E isso prejudicou muito. Então, assim, eu já penso isso, que o Campeonato Mineiro disputando Libertadores era uma burrice jogar com o time titular. Então, o que ele falou foi exatamente isso. Não existe rodízio, existe priorizar certas competições. E qualquer técnico que vier e fizer isso, eu vou apoiar. Não é porque é o Aguirre. Mas como ele falou, eu já achei bem legal. E isso ele falou foi com a imprensa, que insistiu em ficar falando de rodízio enquanto ele esteve aí, né? Então, desculpa. Às vezes eu não entendo qual é a intenção da imprensa quando o cara fala uma coisa e isso continua sendo cobrado dele, mesmo ele já tendo esclarecido. Não entendo, não concordo e não acho legal a reação da torcida diante disso, porque parece que só eu vi o cara respondendo sobre o assunto e a imprensa continua falando como se ele não tivesse falado nada. E aí, beleza, vieram os resultados, a imprensa... em algumas situações uma absurda, a imprensa pediu que a torcida cobrasse uma substituição. Bom, esse para mim foi o fundo do poço da interferência de torcida e imprensa no Atlético em 2016. Isso foi no primeiro semestre e nada do que aconteceu até o final foi mais deprimente do que isso, que é um cara que está transmitindo o jogo dentro do estádio, pedir à torcida para fazer uma cobrança sobre o técnico de uma substituição que ele queria, talvez alguém da torcida também quisesse, porque foi seguido essa recomendação, chamaram o cara de burro, pedindo ele para fazer a substituição. Enfim, isso é o cúmulo, né? Então dispensa o técnico, traz o cara, traz o Léo Figueiredo, que foi o cara que fez isso, traz ele para treinar o Atlético, ou então extingue o cargo de treinador e vamos fazer enquetes durante o jogo, né? A rádio vai lá e fala quem vocês acham que deveria sair, quem deveria entrar, e faz enquete. A Globo já fez isso. E aí manda lá para seja quem for que vai fazer o papel de mandar substituir, chama o cara, chama o outro para entrar no lugar dele. Porque se isso para vocês é normal, para mim não foi, e foi absurdo, na verdade. Isso deveria ser cortado pela diretoria. Então todos esses papéis aí, diretoria, imprensa e torcida, é muito misturado, porque as ações não são isoladas. E o papel da imprensa, para mim, o cúmulo foi esse. O caso do Casares, eu vou falar quando eu tratar do assunto Casares, que foi um dos principais problemas em 2016.
Mas o caso do Casares é um outro exemplo de como falta coerência na imprensa, e isso contamina toda uma torcida. Eu ouvi na Rádio 98 pela primeira vez, e eu não estou falando contra os órgãos não, mas houve erro, assim como eu falo de jogador, assim como eu falo de diretoria, tem que dar nome às pessoas. Não estou querendo arrumar problema com ninguém não, isso são fatos. Quem quiser discutir aí, quem quiser me dedurar, marcar os caras, até marco, eu marco, não tem problema. São fatos e as pessoas podem se explicar, mas não podem me dizer que isso não aconteceu. Então, na Rádio 98, eu ouvi pela primeira vez, foi a véspera de um jogo, se não me engano, contra o Colo-Colo, que o Casares estava no Golo, estava curtindo o Golo em Belo Horizonte, quebrando tudo. Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, e aí houve, logo depois, logo em seguida, foi espalhada a notícia, e aí ele foi punido pelo Aguirre, e eu concordei, porque a informação naquele momento é que ele estava bebendo demais, estava com muita irresponsabilidade, enfim, não sei o que. O técnico afastou ele, com razão. Já dei exemplo aqui do Luxemburgo afastar o Edmundo, que não tem comparação, né? Edmundo, na época dele, que foi afastado, 94 no Palmeiras, e o Casares hoje. Então, não tem como questionar uma decisão dessa em relação ao técnico. E aí veio esse papo de furúnculo, porque a diretoria quer, não vou falar que ele está punido, não, vou falar que ele teve um furúnculo. Vai se fuder. Aí, beleza, o mesmo programa, o mesmo órgão de imprensa e o mesmo programa, que foi o 98 Esportes, de manhã, onde o Chico Maia foi lá falar que, inclusive, o Casares também está tomando gol demais, beleza. Aí ele foi o primeiro a falar, foi a primeira vez em que eu ouvi falar sobre isso. Logo depois ocorreu a suspensão, o afastamento e a discussão se ele devia ou não ser titular e tal. E no mesmo órgão, mesmo programa, mesmas pessoas, eu ouvi várias vezes defendendo que ele deveria jogar até bêbado. Então, que coerência é essa, meus amigos? Porque, inclusive falando que, acreditando na informação oficial de que era decisão técnica, né, do Aguirre. Eu não caio nessa, né? Mas o cara, como os caras jogam para a torcida, eles têm que dar a informação oficial, que é a mais conveniente. Por isso ela se torna oficial. É mais conveniente fazer o treinador assumir a bronca do que falar que um jogador no nível do Casares, muitíssimo bom, está punido por indisciplina. Então é mais conveniente para a diretoria afirmar isso, e é mais conveniente para a imprensa e para a torcida acreditar também nisso. Por isso foi jogado na conta do técnico contra o São Paulo, que ele não quis simplesmente colocar o Casares por uma decisão técnica, que é um absurdo falar isso, porque não tem condição de algum técnico no Brasil, no mundo, e não é o caso do Aguirre, eu tenho certeza disso, achar que o Casares tem alguma deficiência técnica. Ele não tem deficiência técnica, a deficiência dele é comportamental, e a gente viu pelo resto do ano aí. Mas naquela época todo mundo fingiu acreditar que se tratava de uma escolha do treinador. Não se tratava. O Aguirre sempre falou que não questionava a questão técnica do Casares. Enfim, então assim, eu só estou dando exemplos de como a imprensa faz um barulho, ou a torcida faz um barulho e a imprensa acompanha. Enfim, são dois papéis que se misturam muito e pautam decisões da diretoria. Quanto à diretoria, eu dei um exemplo no último vídeo falando do Elias Calil e do Alexandre Calil, que sabiam o tamanho da torcida, mas por outro lado tinham coragem de enfrentar a torcida. Esse ano a diretoria do Atlético teve um grande problema, e sério problema, que foi a ausência do Maluf, que está se recuperando. Espero, como pessoa, que se recupere o quanto antes e da melhor forma possível, que volte à atividade, ou qualquer que seja outra atividade de hobby, de familiar, de convivência, enfim, que ele tenha a recuperação plena. E como dirigente do Atlético, né, diretor de futebol do Atlético, que ele também se recupere e volte a ajudar o Daniel Nepomuceno, porque o Daniel Nepomuceno, como diretor e presidente, não foi legal.
tá? A minha impressão é que ele não foi legal. Usar outro exemplo do Kalil aqui, em 2002, o Kalil era diretor também, se não me engano ele era presidente do Conselho Deliberativo, mas era o cara do time, né, que tratava do futebol. O futebol, se não me engano, era o Bebete Freitas, ou já tinha saído, também não tenho certeza. Mas enfim, o Galo perdeu de 6-2 do Corinthians aqui, o jogo foi ridículo, e o Kalil foi pro vestiário e xingou os jogadores, falou que a galera se borrou, foi na entrevista, falou a mesma coisa e tal, um monte de jogador brigou com ele, e ele fez um papel de torcedor dentro do vestiário com um cargo importantíssimo no Atlético. Não concordava, até julgava muito o Kalil por isso, porque era o que eu conhecia dele até o momento, né? Filho do Elias Kalil e o cara que faz merda. Depois ele ainda saiu na porrada com o torcedor, na arquibancada, enfim. Mas é o que eu conheci dele até ele voltar em 2009 e começar com outra postura. E aí, às vezes em que eu soube que ele entrou no vestiário, ele mesmo falando, era outra conversa, era totalmente diferente. Ou seja, ele mudou o jeito. E com essa postura, né, de decidir e manter a decisão. Muito cabeça dura, tirou o marketing, deixou o Ronaldinho passar a batida aí de vender ingresso, vender camisa, vender qualquer coisa que vender do Ronaldinho. O Galo deixou de ganhar, ou seja, que a gente chama de cabeça dura, né, velho? Ele tomou muita decisão correta e muita decisão errada. Eu cobro por algumas das erradas, mas ele acertou muito mais do que errou. Porém, ele decidiu, né, contra a imprensa, contra a torcida, e deu no que deu aí, né? Acertou muito mais do que errou, transformou a administração do Atlético. O Daniel Nepomuceno, sem Maluf, que já é um agravante enorme, fez muita falta o Maluf, quis fazer a mesma coisa, mas não conseguiu. Cedeu à imprensa e à torcida, no caso do Aguirre, cedeu à imprensa e à torcida, no caso do Marcelo. No caso do Marcelo, é outra coisa. Quando eu for falar de técnico, eu vou falar do que eu penso do Marcelo. Pensava uma coisa, penso de forma geral que o treinador tem que ser mantido. E no caso do Marcelo, eu defendi isso até ele sair. Mas depois eu mudei de ideia um pouco e eu vou falar sobre isso quando eu for falar de técnico. Mas o Daniel Nepomuceno acumulou muita coisa também, não dá para ficar cobrando do cara. Então, o que eu penso? No aspecto contratações em 2016, ele errou, mas acertou muito mais do que errou. Gastou pra caralho, isso aí é outro problema, não tem nada com isso. Quer dizer, tenho, mas eu não tenho competência para julgar. Mas acertou muito mais do que errou. Agora, na condução do elenco sem o diretor de futebol, falhou, principalmente em ceder, porque se ele falha na falta de competência nesse aspecto, que eu acho muito normal, né, tanto que diretor de futebol é um cargo muito importante, se o cara falar, velho, eu tentei fazer e não consegui, eu concordaria, acharia, não, beleza, né, ninguém espera que aconteça uma coisa dessa como aconteceu com o Maluf. Porém, ao ceder para diretor, ao ceder uma decisão, né, pelo grito da torcida e da imprensa, aí eu acho que é um erro da diretoria mesmo. Então, assim, a interferência do Daniel Nepomuceno foi pequena em relação a efetivamente futebol, foi grande repercussão. O que ele ida no vestiário lá no CT depois da derrota para o Tricordiano, aquilo foi ridículo. Por que aquilo vai resolver alguma coisa? Tem que cobrar dos jogadores antes de acontecer. Tem que contratar o cara e falar, velho, você vai jogar no Atlético. Não tem essa de escolher jogo, não. Agora, depois toma 4-2 do Tricordiano, ridículo, né? E aí ainda passar para conta do técnico, isso é uma bobagem, não existe. Então, para mim, foi uma atitude errada, que não faz diferença em relação ao futebol, né? Não é uma questão que tem influenciado no futebol, é uma questão que influenciou mais para a imagem do Atlético, imagem da administração do futebol do Atlético. Eu acho que é isso, né, no quesito imprensa, diretoria e torcida, que é quase um ator só, cada um faz a sua parte, mas na hora de uma decisão, na hora da tomada de uma decisão, de uma demissão ou na hora da admissão, faz todo esses três atores fazem um barulho grande e que deveria ser decisão só de um deles, que é a diretoria. Eu acho que em 2016 teve sim alguns erros,
E aí para 2017 já está acontecendo mais ou menos, né? Surge a notícia, teoricamente, de um jogador que está vindo e de outro está saindo, aí cada um acha uma coisa, uns gostam, outros não gostam, e se a diretoria ficar acompanhando no Twitter para ver quem que a torcida vai gostar, vai trazer bosta, vai trazer jogador ruim, vai trazer jogador caro, que a torcida quer pela paixão. A torcida quer o Tardelli, a torcida quer 11 Tardelli no Galo, se vier 12 Tardelli, a torcida quer. E a diretoria não pode contratar por isso. Não estou falando que eu não gosto do Tardelli, eu gosto, mas o planejamento da diretoria tem que ser melhorar a defesa, resolver o problema de defesa. O nosso problema não é ataque, a gente é o segundo melhor ataque do brasileiro com um jogo a menos. Então pode vir atacante, não tem problema. Só que em questão de planejamento, eles têm que preocupar com o que tem que ser resolvido. E aí eu vou falar, quando eu falar do treinador, que é o próximo vídeo, também uma certa incoerência em relação a essa questão de planejamento, né? Um treinador retranqueiro, um treinador que joga para cima, outro treinador retranqueiro, não tem um padrão, você não segue uma referência, você tem os mesmos jogadores, aí chega um cara e tenta arrumar a defesa, chega outro, bagunça a defesa e manda o ataque lá meter 200 gols, chega outro, tenta resolver a defesa, chega outro e a bagunça a defesa, manda o ataque para cima, enfim. Não há planejamento, então é a diretoria quem tem que fazer. Não adianta ficar procurando, você vai lá e vê um jogo de um time lá na Grécia e fala, tem um jogador bom lá, e começa no Twitter, todo mundo fala do jogador. Não é isso, a diretoria tem que trabalhar. E aí, se a gente concorda com a vinda do Roger, se a gente confia no trabalho do Roger e ele indicar um jogador que você acha que não é bom, foda-se. Você não queria o treinador? Não foi ele quem indicou? Então vamos confiar no trabalho, beleza? O treinador vai ser bem legal, porque eu vou começar falando do Guardiola. O Guardiola deu uma entrevista essa semana aí que eu vou usar no próximo vídeo. E no mais é isso aí, galera. A parte da imprensa, só para finalizar aqui, assim como a gente fica puto com a imprensa paulista lá, jogando pra paulistada, querer clique da galera, falando de jogador nosso, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a nossa imprensa aqui em Minas fica também caçando clique, beleza? Em cima do muro, um time tá bom, tá ruim, mas fala mal dos dois, ou tem que falar bem dos dois, não bate frente com ninguém, enfim. A gente tem que ver aonde a gente segue, né? Na verdade, a gente tem que ouvir todo mundo, eu acho que não tem problema nenhum, mas a gente tem que filtrar um pouco das coisas e entender por que às vezes algum órgão alguma mídia tá batendo demais uma tecla. Tem que dar uma filtrada nisso aí, né? Eu tenho os caras que eu sigo, eu indico principalmente o Léo Gomide e Igor Tepe, porque são os caras que eu acho que são mais atleticanos, setoristas do Atlético, aí não tem nada de imparcialidade, e são os caras mais sérios, não fico caçando clique, dá informação. Sigo lá no SoundCloud o Léo Gomide e o Igor 98, enfim. O resto, galera, tem hora que acerta, tem hora que erra, assim como todos. Não é questão de ser sério, não. A notícia às vezes aparece e não concretiza. Isso vai acontecer agora, até fevereiro, vai acontecer todo dia. E agora, tem coisa que é criada mesmo. Então, se você fica putinho quando você vê a imprensa de São Paulo querendo clique dos paulistas, presta atenção quando a imprensa daqui está querendo clique seu, meu irmão. Beleza? Grande abraço, não some não. Bom final de semana aí para todo mundo. Falou!